Olá, irmãos, mais uma vez, vocês são meus convidados para falarmos da palavra do Senhor, aprendermos um pouquinho daquilo que o Senhor nos ensina através da sua bendita, da sua bondosa, da sua maravilhosa palavra. O estudo bíblico de hoje, nós estaremos observando o capítulo 8 de Romanos, já estamos no capítulo 8 de Romanos, e hoje eu vou usar um capítulo bem pequenininho, um capítulo 8, mas uma quantidade de versículos bem pequena, que traz para nós uma lição preciosa, uma lição que nós precisamos aprender, precisamos guardar, que está no capítulo 8, então, de Romanos, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Versículo 12 até o versículo 17. A palavra do Senhor, então, nos anima, nos ajuda, e é essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Versículo 12 até o versículo 17, quando Paulo então fala a respeito de que nós somos filhos e somos herdeiros de Deus. Claramente falando sobre a adoção de filhos que o Senhor faz através de Cristo Jesus. Então vamos orar e colocar esse estudo na presença do Senhor. Você fique aí com a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Agora, ó Deus, instrua os Teus filhos, e nos instrua a todos, ó Deus, para que, assim como o Senhor falou comigo nesse estudo, fale também a eles, para que todos nós, ó Deus, juntos, possamos ser, ó Deus, pessoas que se aplicam na observância da Tua palavra. Que nós não fiquemos apenas na teoria, ó Deus, mas que nós a observemos na prática diária da nossa vida. O Senhor esteja com cada família, com cada irmão, abençoando a cada um de nós no estudo da Tua palavra, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, essa carta de Paulo aos Romanos nos diz o seguinte, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, até o versículo 17, a palavra do Senhor para nós. Do versículo 12 até o versículo 15, Paulo passa a falar de um instituto que era muito sério para o direito romano. Se enquadra diretamente no direito romano. Paulo era uma pessoa muito esclarecida, um cidadão romano, estudioso, e ele conhecia muito bem o direito romano. E o instituto da adoção no direito romano, para aquela época, era algo extremamente sério. Era um instituto muito complexo. No direito romano ele era algo muito complicado, muito sério. Não era fácil ser adotado e passar a pertencer a outra família. O pátrio poder do direito romano retirava do filho qualquer possibilidade de escapar do controle do pai enquanto ele vivesse. Não havia, como depois se instituiu, a possibilidade de o filho alcançar maioridade e assim livrar-se do pátrio poder vivendo por conta própria. Não, o filho era filho submisso ao pai enquanto vivesse. Enquanto o filho fosse vivo, teria que submeter-se ao poder do seu pai. Para que alguém pudesse ser adotado por outro, irmãos, era necessário pelo menos 3 cerimônias que simulavam a venda da pessoa a ser adotada. Não era simplesmente eu quero adotar fulano e eu adoto fulano. Não, era preciso uma simulação de venda em 3 cerimônias seguidas. Nas 2 primeiras cerimônias, o pai primitivo recomprava o seu filho. Recomprava a pessoa que estava sendo adotada. Na terceira e última cerimônia,
de venda, então ele deixava de pegar então, o direito a respeito do seu filho, ele deixava de fazer essa recompra, por assim dizer, do seu filho, e assim o outro poderia requerer então o registro da adoção. Com esse pensamento que Paulo fala da adoção do cristão na família de Deus, com essa seriedade, irmãos. Nós somos comprados. Cristo nos resgatou do poder do pecado, do poder da carne. E agora nós somos filhos de Deus. Ele nos trouxe para a família de Deus. Sobre isso, exatamente sobre isso, que esses versículos prezam e falam a respeito, então, da adoção do crente na família de Deus. Nessa chegada do crente, então, na família de Deus. E nessa passagem, Paulo, então, introduz outra das grandes metáforas com que ele descreve a nova relação do cristão com Deus. Paulo fala do cristão como um ser adotado na família de Deus. Depois, então, daquela cerimônia, não é, da compra do direito de adoção, então, depois dessas simulações, depois da concretização da venda, seguia uma cerimônia chamada vindicação. Além de ter sido comprado, era necessário agora que o comprador, o adotante, agora fizesse uma outra cerimônia chamada vindicação. Ele vindicava os direitos a respeito daquela adoção. O pai que adotava, então, ele se apresentava ao pretor, um dos magistrados romanos, e apresentava uma demanda legal, era uma ação legal para a transferência da pessoa adotada a seu pátrio poder. Aquela pessoa agora deixava, então, na vindicação de ser pertencente àquela antiga família, ao pátrio poder do pai primitivo, ou do senhor primitivo, e agora estava sob o pátrio poder do adotante. E quando isso tudo se completava, então a adoção estava realizada. E era um trâmite muito sério e muito solene que se passava frente à corte, nos magistrados romanos. Mas o que mais interessa nessa figura romana, nessa figura usada por Paulo, dessa adoção romana, que Paulo compara a nossa compra por Cristo a essa adoção romana, é que as consequências da adoção eram muito conhecidas dos romanos. E essas consequências da adoção é o que move Paulo a utilizar esse instituto para referir-se à entrada do cristão na família de Deus. E são 4 consequências principais da cerimônia da adoção, da concretização da adoção no direito romano, que Paulo transfere agora para esse relacionamento desse adotado, esse cristão agora, entrando na família de Deus e estando agora sob o pátrio poder do Todo-Poderoso Senhor da nossa história. E eu quero te chamar para caminhar comigo, para nós olharmos essas 4 consequências que Paulo tem na mente quando fala sobre isso. Quando Paulo fala a respeito dessa adoção e daquilo que ele realmente está trazendo, daquilo que ele entende a respeito da adoção, em primeiro lugar, a primeira consequência daquela adoção é que a pessoa adotada perdia todos os direitos da sua antiga família. E ele ganhava todos os direitos de um filho legítimo na nova família. No sentido mais literal e com a maior obrigatoriedade legal, ele conseguia um novo pai, ele tinha um novo pai, ele era uma nova pessoa, ele estava numa nova família. Essa é a primeira consequência do Instituto da Adoção no direito romano. Perdia todos os direitos, e Paulo diz que nós perdemos os direitos da carne e agora adquirimos o direito do Espírito. A segunda consequência é que ele se tornava herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Embora nascessem depois outros filhos que tinham verdadeira relação sanguínea, isso não afetava os seus direitos. Ele era co-herdeiro de forma inalienável, ele não poderia ser frustrado nos seus direitos nessa nova família. Ele era filho como eram aqueles que nasciam do próprio sangue. A terceira consequência da adoção no direito romano é que legalmente a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. Havia um encerramento daquele período em que ele viveu na antiga família. Todas as dívidas eram legalmente canceladas. Eram canceladas como se elas nunca tivessem existido.
Não há nenhuma relação desse novo, desse adotado nessa nova família, com as dívidas que ele teria na antiga família. A pessoa adotada era considerada como uma nova pessoa, que entrava em uma nova vida, com a qual o pecado nada tinha a ver com a sua vida. E a quarta e última consequência que Paulo visa, e depois nós vamos esmiuçar aqui um pouco mais a respeito da adoção no direito romano, é que aos olhos da lei a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Um exemplo que consta da história romana é que o imperador Cláudio ele adotou Nero para que ele pudesse sucedê-lo no trono. Não havia relação de sangue em nenhum sentido. Cláudio adotou Nero para que Nero pudesse sucedê-lo no trono. Mas Cláudio já tinha uma filha, chamava Otávia. E para consolidar essa aliança entre Nero e Cláudio, Nero então quis casar-se com Otávio. Ele quis se casar com Otávio. Mas ele tinha uma relação nova de filho de Cláudio. Mas não tinham nenhuma relação de sangue em nenhum sentido. Mas aos olhos da lei romana, eles eram irmão e irmã. E antes que eles pudessem se casar, o Senado romano teve que editar uma legislação especial que permitiu a Nero desposar uma jovem que era legalmente sua própria irmã. Então era muito sério essa adoção, porque a pessoa adotada agora era absolutamente filho de um novo pai. E nada mostra melhor para nós como completa a adoção em Roma. Era nisso que Paulo pensava quando dizia que o cristão, então, fora adotado por Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 12, ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele se refere à nova identidade cristã, que cria para o cristão uma desobrigação de viver na vida antiga, no pecado. E isso é mesmo uma proibição, ele não pode viver na vida que ele tinha. Ou seja, ele vive agora aquela primeira consequência da adoção romana. O cristão deixou a vida antiga, com todas as suas obrigações, com toda a sua submissão a um tipo de vida governado pela carne, ou seja, uma vida ímpia, que não tem mais poder sobre a vida dos adotados por Deus, e agora eles devem viver como governados pelo novo Pai. O cristão saiu da antiga obrigação, da antiga servidão ao poder do pecado. Ele não pode mais viver aquela vida. Ele é uma outra pessoa. Ele foi adotado por Deus. No versículo 13, Paulo diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Paulo está se referindo à segunda consequência da adoção romana. O salário do pecado é a morte. E se aquele que se diz cristão continuar a viver sob a tutela do pecado, ele ainda se encontra sob essa servidão e sob o pátrio poder do maligno. E pelo contrário, assumem a vida no Espírito, ou seja, segundo os princípios da sua nova família. Então ele herdará aquilo que é próprio dessa nova família, que é a vida. Viver segundo a carne significa ainda não ter sido observador ou não ter sido contemplado com a adoção. Mas se for contemplado com essa adoção na família de Deus, então o cristão tem que viver pelo Espírito, precisa mortificar os feitos do corpo, precisa deixar a antiga vida, precisa participar então dessa nova família, dessa família que traz a vida através do Senhor Jesus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo usa aqui a terceira consequência da adoção romana. Ele está demonstrando cabalmente a situação legal em que se encontra o adotado na família de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, aquele que crê, o cristão legítimo, que deixou a família da carne e do pecado e foi assumido definitivamente por Cristo, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Porque definitivamente são filhos de Deus. Essa é uma consequência definitiva, meus irmãos. O cristão precisa dar testemunho com suas obras, com suas ações, nas suas omissões, a respeito de quem é o seu verdadeiro Pai. Capítulo 15
Paulo diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Finalmente, Paulo traz aqui a figura da quarta consequência da adoção romana. O cristão recebeu o selo da sua nova identidade, o Espírito Santo. O crente convertido recebeu o selo do Espírito Santo da promessa. E com esse selo, então, irmãos, terminam todas as situações de opressão pelo medo, pela escravidão, e agora eles podem chamar por Deus como seu pai, seu paizinho, pois são dele, de forma integral e de forma definitiva. Este é o poder da adoção do crente na família de Deus. Esse é um instituto que Paulo está trazendo para aqueles irmãos entenderem. Ele traz aqui ainda uma outra figura da adoção romana. Olha o que ele diz no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui nesse versículo 16, Paulo diz que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso Espírito de que somos realmente filhos de Deus. Fomos definitivamente adotados como filhos de Deus. A cerimônia da adoção no direito romano se efetuava em presença de 7 testemunhas. Suponhamos então que tivesse morrido o adotivo e que logo houvesse alguma disputa quanto ao direito do filho adotivo para herdar. Então uma ou mais das 7 testemunhas, daquelas originais que presenciaram a cerimônia, se adiantavam e juravam que a adoção era genuína e verdadeira. Se morresse o pai que adotou, ou aquele filho adotivo, uma das 7 testemunhas então resguardava o direito daquele filho, testemunhando que a adoção era genuína e verdadeira. Aqui Paulo usa muito inteligentemente essa particularidade da adoção romana para dizer que o Espírito Santo é testemunha, e testemunha junto ao nosso espírito, que nós pertencemos a uma outra família. Não estamos mais sob a servidão. A cerimônia com que nós fomos feitos filhos de Deus é genuína e é verdadeira. Assim, queridos, estava garantido o direito da pessoa adotada e ele recebia sua herança. E Paulo diz, o próprio Espírito Santo é testemunha da nossa adoção na família de Deus. Ou seja, nós vamos receber a nossa herança, porque nós fomos adotados por Deus e o Espírito Santo diz que a nossa adoção foi verdadeira. Nós vemos então, irmãos, que a cada passo na adoção romana tem um sentido na mente de Paulo que usa essa figura para referir-se à nossa adoção na família de Deus. Vivendo numa época onde nós estamos vendo e observando a absoluta possessão do pecado, sob o domínio absoluto da própria natureza humana pecaminosa, nós temos que olhar para esse instituto e entender que Deus, em sua misericórdia, trouxe-nos sob a absoluta possessão dele mesmo. É o Senhor Deus quem cuida de nós. A vida antiga já não tem direito sobre nós. Deus tem direito absoluto. O passado está cancelado. As dívidas do pecado ou do nosso passado estão apagadas. Nós recomeçamos uma nova vida, uma vida com Deus. Nós nos convertemos em herdeiros de todas as riquezas de Deus. Se isso for assim com você, e for assim comigo, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho legítimo de Deus. Aquilo que Cristo herdou e herda, nós também o herdamos. Se Cristo teve que sofrer, também nós herdamos esse sofrimento. Mas se Cristo ressuscitou para a vida e glória, nós também herdamos essa vida e essa glória. A figura de Paulo era que quando um homem se torna cristão, ele entra na própria família de Deus. Ele não fez nada para ganhar essa situação, não fez nada para merecer essa adoção. Deus, o Supremo Pai, em seu surpreendente amor e na sua surpreendente misericórdia, tomou esse pecador perdido, desamparado, ferido pela pobreza, carregado de dívidas, e o adotou em sua própria família, de maneira que as dívidas são canceladas, e a herança é o imerecido amor e a imerecida glória. O Senhor está cuidando de nós.
Quero concluir, irmãos. Hoje o nosso estudo é breve, são poucos os versículos, mas são instrutivos para nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: essa parte da Escritura merece uma reflexão muito especial por parte de todos os cristãos de todas as eras. Toda pessoa apresenta frutos e características de sua família. Mesmo quando distanciado, com novas concepções de vida, sua família está lá, arraigada irremediavelmente em suas entranhas. Cedo ou tarde, ele mostrará que mantém laços e ligações de onde procede. Muitas vezes, irmãos, isso é usado como desculpa por muitos crentes, que continuam a apresentar um lado mesquinho, marcado por muitos tropeços e erros, que já deveria ter rompido. E as palavras são assim: minha família toda é assim. Eu não consigo romper com isso. E vergonhosamente, irmãos, eles continuam pecando e trazendo tristeza a Cristo e à Igreja do Senhor Jesus. Eles não entenderam ainda que agora estão em outra categoria de gente. Agora eles são da família de Deus. Nós somos da família de Deus, irmãos, precisamos olhar como está a nossa vida. Cristo morreu para nos adotar. Ele foi à cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos tirar da servidão da família onde estávamos, do poder do pecado, e nos trazer para uma nova situação, numa nova família, na família de Deus. E agora nós somos da família de Deus. Esses crentes não passaram a pertencer a essa nova família, irmãos. Nós não passamos a fazer parte dessa nova família por causa dos nossos méritos. Nós fomos comprados. Nós somos remidos. E o preço da nossa compra por Cristo Jesus tem um símbolo, uma cruz encravada no Getsemane, cheia de sofrimento. Uma cruz onde seu novo pai, meu irmão, sofreu horrores que seriam seus. Uma morte cruel, assinalada como uma morte maldita, uma morte de maldição. Por este preço, o seu novo pai adquiriu todos os direitos sobre suas vidas. E eles agora, esses crentes agora, e vocês precisam, e eu preciso, e nós precisamos, como membros da família de Deus, adotados em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo Jesus, precisamos viver de acordo com os fundamentos estipulados pelo nosso Pai, pelo novo Pai. E isso inclui algumas coisas, inclui esforço, inclui luta, inclui batalhas que nós precisamos vencer todos os dias. E envolvem todo o nosso ser, todas as nossas convicções, todo o nosso caráter, toda a nossa disposição de vida. Assim, o que Paulo explica aos irmãos romanos prevalece como estatuto perpétuo a todos aqueles que se convertem ou que se converterão e que se converteram a Cristo até que Ele volte e leve todos os filhos adotivos de Deus para viverem a realidade da vida eterna. A adoção tem como objetivo levar todos os filhos desse novo Pai a viverem uma vida eterna com Ele. E eu quero fazer 4 aplicações para a sua vida. Porque agora você conhece as implicações de ter sido adotado na família de Deus. Por isso eu quero te chamar a assumir algumas responsabilidades que reflitam esse seu novo caráter. Você entendeu o caráter da sua nova adoção, da família que você está vivendo e diz que vive? As responsabilidades que pesam sobre os seus ombros agora são muito maiores. E eu quero te chamar para que você observe essas 4 responsabilidades, porque seu novo caráter, o caráter de quem vive no Espírito, de quem faz parte da família de Deus, precisa refletir. Em primeiro lugar, irmão, irmã, meus irmãos, nós temos um novo Pai. Não fique reclamando os direitos da sua antiga família, sob o jugo da carne, do pecado. Alegre-se com os direitos que você tem agora como filho de Deus. São muito mais valorosos. Irmãos, quantos de nós ainda damos tanto valor à vida antiga que julgamos que a vida cristã é um peso, é difícil de ser levada. Nós não temos mais aquele jugo, o jugo foi quebrado. Cristo nos levou para um novo Pai. Ele nos reconciliou com o nosso Pai. Não fique reclamando os direitos da sua antiga família, elas não valem para você mais.
Alegre-se, são muitos os direitos que você tem agora como filho de Deus. Segunda aplicação. Assuma que você agora é co-herdeiro com Cristo de todas as bondades, de toda a misericórdia e de todas as promessas de Deus. Viva intensamente essa nova relação com Jesus, essa nova relação com Deus, com esse irmão que nos buscou, com esse irmão que nos tirou do jugo do pecado e nos levou para a glória da sua luz. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, de toda bondade, misericórdia e promessa de Deus. Terceira responsabilidade. Cristo pagou por todos os seus pecados. Suas dívidas foram canceladas. Esse foi o preço da cruz. Deixe-os, seus pecados, suas dívidas de honra, suas dívidas de caráter, estão cancelados, seu passado está cancelado. Aquele passado ruim, difícil, complicado, foi cancelado por Jesus. O preço foi caro. Deixa onde eles estão, porque eles estão esmagados sob os pés de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E última responsabilidade, e última aplicação. Você tem agora o testemunho do Espírito Santo de que você ingressou na eternidade como filho de Deus. Viva isso. O Espírito Santo testemunha com o seu Espírito que você é filho de Deus. Um filho adotivo, com todos os direitos do filho de sangue, do filho natural. Deus te abençoe. Pense bastante sobre isso, sobre essa sua relação com Deus, com Jesus Cristo, e como você está vivendo. Viva definitivamente como filho dessa relação maravilhosa com o nosso Deus, e que Deus o guarde, que Deus traga para você entendimento dessa palavra. Nós voltamos no próximo estudo bíblico, querendo Deus. Um abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a todos e que definitivamente Cristo Jesus nos abençoe e nos traga paz. Fique com Deus, até breve, estaremos juntos todos os dias com o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, Filho de Deus, que nos adotou e que nos guardou e que tem a sua herança sobre a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e te livre do mal.